Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito de Família. Estamos aqui estudando os efeitos pessoais da união estável. O que a união estável gera para as pessoas envolvidas nesta união. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vá lá, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu comentário, compartilhe com o maior número possível de pessoas. Vai lá também no Instagram, passa a me seguir, me manda um direct, me diz de onde você é. Vamos bater um papinho, né? Deixa eu saber aí onde esse canal tem chegado, né? Isso é muito importante para mim. Então vamos continuar falando desses efeitos pessoais? O que a união estável gera na personalidade jurídica do indivíduo? O que essa união estável alcança nessa personalidade jurídica do indivíduo? Além, por exemplo, né, do dever de lealdade, além da assistência mútua, do direito ao respeito, além daquilo que a gente já falou desses efeitos pessoais, o que mais a união estável acaba gerando para a personalidade jurídica dos indivíduos? Subrogação na locação de imóvel urbano. A subrogação, né, a palavra subrogação, ela nada mais significa do que transferência, né? Então, a transferência da posição você trazer uma nova posição, trazer uma nova pessoa ou uma nova coisa para uma relação jurídica já existente. Nesse caso, é a subrogação da pessoa. E aí, nesse caso, nessa situação, do locatário, no contrato de locação de imóvel. A gente sabe que o contrato de locação ele é regido pela Lei 8.245, que é a lei do inquilinato. E lá na Lei 8.245 nós temos dois artigos para falar especificamente sobre as pessoas dos companheiros. O artigo 11 vai dizer assim, ó: morrendo o locatário, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações: 1. Nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro, e sucessivamente os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do decujus, desde que residentes no imóvel. Então nós temos a seguinte situação: nós temos uma família, e essa família pode ser constituída simplesmente pelos companheiros, né, o casal, ou os companheiros e a prole. E esse contrato de locação, ele havia sido feito entre o locador e o locatário, sendo o locatário a pessoa do companheiro que falece. Então, o titular do contrato, o locatário, ele falece. Porém, quem reside na casa são os seus filhos e o seu companheiro, ou é simplesmente o seu outro companheiro. E aí, o falecimento desse locatário fará e trará para essa família a obrigação de que eles sejam despejados, de que eles saiam, né, desse imóvel porque o contrato se extingue? Não, tá? Então a lei 8.245 vai dizer o seguinte: olha, se morre o locatário, então permanecerá esse contrato, serão subrogados os direitos, ou seja, esses direitos serão transferidos para as pessoas. E quais pessoas? Os companheiros que ali vivem nesse imóvel. Percebam que essa transferência ela vai acontecer quando a locação tem a finalidade residencial, tá? E aos seus herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do decujus, desde que residentes no imóvel. Então morre o companheiro e moram na casa a companheira e os filhos. Então esse contrato subroga-se, claro, ali para a companheira e os
filhos nas mesmas condições que foram firmados com o de cujos. Assim como morre o companheiro e permanece a companheira, residente no imóvel, transfere-se a ela todos os direitos e todos os deveres nas mesmas condições em que foram firmados com o de cujos. E aí o 12 vai dizer o seguinte, ó, em caso de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permaneceu no imóvel. Aqui não faleceu o cônjuge, não faleceu o companheiro. O companheiro, ele ainda existe. Então, o companheiro foi lá na imobiliária, o companheiro foi lá na casa do locador e fez um contrato de locação em seu nome. Está lá, João dos Santos, locatário, vive na casa com a Maria dos Santos e os seus filhos, ou só com a Maria dos Santos. Aí o casal se separa, a união estável é dissolvida, mas permanece morando na casa quem? A Maria dos Santos e não o João dos Santos, cujo nome lá no contrato de locação está como locatário. Ou seja, permanecerá morando na casa pessoa estranha ao contrato. O artigo 12 autoriza que esse companheiro ele pode permanecer então morando no imóvel, mesmo que não sendo o titular do contrato. Porém, essa subrogação deverá ser comunicada por escrito, tanto ao locador quanto ao fiador. Essa subrogação, tanto no caso de morte quanto no caso de separação, ela precisa ser comunicada. Por que deve ser comunicada ao fiador também? Porque o fiador, quando ele presta a fiança, a gente chama a fiança de uma garantia pessoal. Porque quando eu garanto que quando eu vou e me coloco como devedor também de um contrato, enquanto fiador, eu estou fazendo isso porque eu garanto que aquela pessoa vai pagar. Ninguém presta uma fiança pensando que vai ter que pagar aquele contrato. Eu vou e presto a fiança porque eu tenho certeza que o devedor vai pagar. Porque se eu não tiver certeza que o devedor vai pagar, eu jamais prestaria a fiança. Eu tenho certeza que aquele meu amigo, que aquele meu parente vai pagar. Por isso que eu estou ali prestando a fiança para ele. Porque se eu souber que ele não vai pagar, eu jamais vou assinar aquele contrato, porque eu sei que vai sobrar para mim. Então eu presto a fiança porque eu confio naquele devedor. Agora, a Maria dos Santos, que se separou do João dos Santos, ela pode não ser tão de confiança como o João dos Santos. Quando eu fui e prestei a fiança ao João, é porque eu confiava no João, mas eu não confio na Maria. Então, aqui, a lei do inquilinato está dizendo o seguinte: vocês se separaram? Então, faça a comunicação ao fiador, porque o fiador, ele pode falar assim, então não quero mais ser fiador desse contrato. Então, se é a Maria que vai permanecer na casa, eu quero me retirar da posição de fiador. E o locador é obrigado a aceitar essa exoneração, porque a lei assim permite. E a Maria vai ter então que fazer o quê? Ela vai ter que prestar uma nova fiança, ela vai ter que comunicar ou dar uma nova garantia ao locador, sob pena então de ficar rescindido o contrato. Tudo bem? Bom, e aí também existe lá no artigo 47, inciso 3, a possibilidade de retomada desse imóvel. Então o artigo 47 diz assim, ó: quando ajustada verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a 30 meses,
Findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel, inciso 3, se for pedido para uso próprio de seu cônjuge ou companheiro. Então, o contrato com prazo indeterminado, quando, né, ele foi inferior a 30 meses, então eu fiz um contrato de locação residencial com prazo inferior a 30 meses, fiz lá de 1 ano. Aí, automaticamente, ele se renovou, então ele passa a ser por prazo indeterminado. Quando ele passa a ser por prazo indeterminado, eu não posso pedi-lo a qualquer momento, não. Eu tenho que fazer uma denúncia cheia, quer dizer, eu tenho que fazer uma denúncia justificada. Eu preciso e só posso pedir o imóvel dependendo de algumas circunstâncias. Uma delas está no inciso 3, se for para uso próprio. E aqui está a justificativa, né? Se o meu cônjuge precisar ou se o meu companheiro. Então, quem vive em união estável tem o direito de retomar o imóvel aí nas hipóteses do artigo 47 da Lei 8.245, tá bom? Um outro efeito pessoal que é bem polêmico, né? E muita gente questiona e infelizmente ou felizmente não é cabível, é o direito de indenização por descumprimento dos deveres pessoais. Então, lembra os deveres pessoais lá que a gente viu lá atrás, né? Respeito, assistência mútua e fidelidade. Então, muitos questionam o seguinte, olha, a infidelidade, ela gera indenização por dano moral? Será que eu posso pedir indenização por dano moral porque o meu companheiro, ele foi infiel, porque ele gerou para mim ali, né, uma situação constrangedora ao me trair, ao, né, escolher outra pessoa ainda na constância da união estável? E já pacificado o entendimento, né, tanto doutrinário quanto jurisprudencial, que esse descumprimento, né, desses deveres de respeito e lealdade, eles por si só não geram qualquer dano indenizável. Então, o fato da pessoa por si só ter sido adúltera, por si só ter desrespeitado o dever de lealdade, né, de fidelidade, não vai gerar então ali a obrigação de dano moral. Então eu trouxe algumas jurisprudências para vocês, né, a respeito dessa pretensão, né, ação indenizatória por danos morais, união estável, infidelidade, aí a infidelidade conjugal que por si só não é suficiente para configurar danos morais, decepções e frustrações diante do final do relacionamento em razão de traição que por si só não dá ensejo à reparação moral, ausência de prova de exposição da autora à situação vexatória. Por quê? Porque há um entendimento jurisprudencial de que caberia indenização se essa infidelidade, essa falta de lealdade viesse do cometimento de um ato ilícito, lá do artigo 186 do Código Civil. Então, lá o artigo 186 do Código Civil vai dizer assim, que aquele que desrespeitar alguns dos direitos da personalidade comete ato ilícito e, por cometer ato ilícito, terá o dever de indenizar. Então, se, por exemplo, essa infidelidade tivesse exposto o companheiro ou a companheira a uma situação vexatória pública, então isso geraria uma indenização. E aí, assim, né, é complicado, porque o simples fato de eu ser traída já gera para mim uma situação vexatória, né?
Impossível que a família não fique sabendo, ou seja, é público. Impossível que os vizinhos não fiquem sabendo, ou seja, é público, né? Mas eu vasculhei a jurisprudência e eu não encontrei uma jurisprudência que o tribunal dissesse, olha, nesse caso foi sim uma situação vexatória e cabe então indenização. Olha, nesse caso realmente houve ato ilícito, então cabe indenização. Em todas elas, né, vem e diz assim, olha, o constrangimento, a humilhação social que a vítima sofre com a divulgação, a propalação do fato e a sua repercussão no seu meio social e familiar, enseja a condenação de danos morais. Mas, né, em nenhuma delas isso foi configurado, né? O adultério por si só não gera essa indenização. Agora eu pergunto para vocês, o adultério por si só não gera constrangimento e humilhação, né? Isso não gera uma divulgação, não gera uma propalação do fato, uma repercussão, né? Eu vi uma jurisprudência que falava exatamente isso, assim, o fato de morar numa cidade pequena e a cidade tomar conhecimento do adultério não gera a indenização, ou seja, não houve uma divulgação, uma propalação do fato, uma repercussão. Mesmo assim, o tribunal entendeu que não cabia indenização, tá? Então, o simples fato de haver um descumprimento, né, dos deveres recíprocos, não haverá aí a incidência da indenização por danos morais. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam compreendendo aí os nossos efeitos pessoais da união estável. Temos muito a falar ainda sobre os efeitos da união estável. Na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade aos efeitos da união estável. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!